A Suíça é um país pequeno, sem mar, sem petróleo, sem grandes reservas naturais. Nem sequer tem um exército potente. E mesmo assim, é uma das nações mais ricas, estáveis e respeitadas no mundo. Mas eu pergunto para você, como um país tão comum como a Suíça conseguiu montar um dos sistemas bancários mais eficazes e poderosos do mundo? A resposta está justamente no nosso conteúdo do vídeo de hoje, que seria basicamente o livro Os Axiomas de Zurich. Esse livro aborda um total de 28 axiomas que vão te ajudar, assim como ajudar os banqueiros suíços, a proteger e multiplicar seu patrimônio. E essas regras são tão poderosas que podem ser utilizadas até com quem tem pouco dinheiro. Se você seguir com a gente até o fim do vídeo, você vai entender por que muitas pessoas acabam quebrando ou se tornando pessoas muito ruins financeiramente. E é claro, também vou te contar como evitar esses erros. Esse livro foi escrito por Max Gunter, um filho de um grande banqueiro suíço. Ele traz aqui 12 axiomas principais e 16 menores. O axioma do risco. Preocupe-se com o risco antes de se preocupar com o lucro. Esse axioma basicamente se refere às pessoas que investem sem pensar no risco que elas estão obtendo com aquele investimento. Elas não tentam calcular se o risco e o retorno realmente faz sentido. Seria basicamente o quê? Às vezes você entra na sua corretora e vai comprar um CDB. Para quem não sabe, o CDB é um certificado de depósito bancário. Então você compra o CDB, que seria basicamente você emprestar dinheiro para um banco, só que aquele banco ele está muito mal das pernas. E aí você só olha para a rentabilidade daquele banco. Você fala, caraca, esse banco X tá me pagando 150% de CDI. Cara, que retorno muito bom. Vou investir nele. Aí você não analisa qual é o risco. Então, o retorno está muito alto, mas ele está compensando aquele risco que você está correndo. Porque aquele banco, como ele está muito mal das pernas, a probabilidade dele quebrar é muito alta. E se você não analisar de fato se o que você está investindo vale a pena relacionado ao risco que você está correndo, você está investindo errado e você está procurando acabar tendo problemas financeiros. Esse mesmo axioma tem dois axiomas menores. O primeiro seria o seguinte: mesmo que você queira investir no que eu acabei de falar com você, aquele CDB de um banco que está muito ruim, você pode pegar uma parte do seu dinheiro pensando que, olha, esse banco aqui eu acho que ele vai ter um turnaround, vai melhorar e ele vai me trazer uma rentabilidade muito boa pelo que eu vou investir. E aí você vai pensar o quê? Olha, eu vou pegar uma parte do meu dinheiro, uma parte que não vai fazer falta para mim, que é justamente esse axioma, você investir, você utilizar uma quantia que não vai fazer diferença na sua vida, para poder utilizar nesse momento onde o risco parece ser muito grande em relação ao retorno que você vai receber. Ou seja, só aposte o que você está disposto a perder. E o segundo axioma, também relacionado ao que eu acabei de falar com vocês, é que você não pode apostar tudo em uma mesma coisa. Seria basicamente aquele fundamento que quem já me assiste há muito tempo aqui no canal sabe, de você ter uma diversificação e não apostar tudo, botar todos os ovos em uma mesma cesta. Axioma da ganância. Jamais se deixe levar pela ganância. Esse axioma é um dos principais motivos para as pessoas que tinham muito dinheiro e acabaram perdendo tudo da noite para o dia. Por quê, Gui? Tem relatos e histórias de pessoas que investiram muito dinheiro em alguma operação. E aí essas pessoas ganharam muito dinheiro com essa operação, mas elas não desapegaram dela. Então elas falam assim, caraca, eu ganhei já 200% nesse investimento. Já bateu o meu objetivo, eu queria esse dinheiro, mas agora que eu tô ganhando, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou fazer mais dinheiro disso aqui. E aí a pessoa ia lá e colocava mais, aportava em relação, achando que iria duplicar, triplicar, quadriplicar o que ela tinha investido, e acabou que, do dia para a noite, ela viu seu patrimônio sendo corroído. Um exemplo muito claro disso seriam as ações da Oi, que hoje são cotadas a centavos. E elas, algum tempo atrás, eram queridinhas. Todo mundo queria investir, achando que a Oi ia dar muito certo, porém, acabou que não deu, né? Logo, o nosso primeiro axioma menor em relação a esse da ganância é que você sempre precisa saber a hora de parar. Agora, vou citar um exemplo que não é a minha praia, não é da minha índole, mas provavelmente vocês conhecem pessoas assim. Eu não sou adepto, sou favorável a bets, a sites de aposta. Porém, eu conheço pessoas que apostam. E uma coisa que eu sempre escuto é aquela: olha, pô, perdi 50. Aí no jogo de amanhã eu vou botar mais dinheiro, eu vou recuperar os 50 que eu perdi e vou ganhar mais ainda hoje. E aí a pessoa vai, tira um dinheiro de onde já não tem, que seria basicamente o nosso último axioma, pega aquele dinheiro que não precisa, não poderia gastar e usa em uma coisa que é bem arriscada, um lucro que talvez não vale a pena o risco. E a ganância acaba destruindo tudo, porque ela vai achando que vai recuperar, que vai fazer muito dinheiro naquela aposta, mas ela acaba perdendo tudo. E o que acontece? Ela vai tentar novamente no mês seguinte, e no mês seguinte, e em outro mês, sempre pensando em cobrir e melhorar suas apostas. Voltando agora para a linha dos investimentos, tem o segundo axioma menor em relação ao da ganância, que é que às vezes ganhar pouco
é muito melhor do que você perder muito. Ou seja, se você pegar um grande investidor, Warren Buffett, que já está investindo há muito tempo, você não fica procurando as pimentinhas, aquela açãozinha que vai explodir do dia para a noite. Ele vê o que tem valor, ele vê o que tem princípio para ele investir, e procura analisar, procura entender qual o fundamento daquela empresa, e se ele entende daquilo, ele pode investir. E mesmo que seja um retorno não tão grande, em momentos muito rápidos, se você acumular todo o tempo que você está sobrevivendo no mercado, você com certeza vai bater muita gente. Uma janela muito grande de curto prazo, a asa de longo prazo dela foi horrível. Ou seja, quem se destaca no mercado financeiro, quem se destaca na hora de investir, são aquelas pessoas que obtêm retornos constantes durante muito tempo, e não aquelas que apostam em uma coisa, dá certo em um momento e depois desanda tudo. Axioma da esperança. Quando o navio começa a afundar, não reze, abandone-o. Se você que está assistindo esse vídeo e faz apostas em bet ou qualquer outro tipo de site em aposta, e depois desse axioma você ainda não perceber o quão ruim isso é para você, eu vou explicar melhor como que funciona esse axioma da esperança. Olha como é legal que tudo se conecta. Às vezes, temos pessoas no mercado financeiro que olha para uma ação, ela já caiu muito, ela já está à beira do precipício. Mas a pessoa fala assim, olha, eu já coloquei 10 mil nessa ação, agora ela está valendo 1.000, mas eu não vou tirar de lá, porque eu tenho esperança de que ela vai subir. Essa pessoa pode acabar perdendo mais dinheiro do que ela já perdeu. Então, ao invés de ela tirar os 1.000 e tentar procurar outro investimento, entender que errou e ir para o próximo, ela não aceita que errou, ela vai manter o dinheiro naquilo ali. É a mesma coisa de outras pessoas que eu também escuto em relação à aposta. Às vezes, como eu disse para vocês, eu escuto o que as pessoas das bets falam na hora de apostar. E aí a pessoa vai e fala assim, pô, apostei nesse jogo hoje, só que tá nos 45 do primeiro tempo e o time adversário tá ganhando. O que eu vou fazer? Eu acredito no meu time, eu acredito que vai ter virada. Aí essa pessoa sem fundamento nenhum dobra a aposta, ou até bota mais dinheiro na bet para apostar, pensando no segundo tempo que vai ter aquela famosa virada. E aí o que acontece? O time vai, perde, e você perdeu não só o dinheiro que você tinha apostado e tinha errado na sua aposta, você também perde o dinheiro que você botou a mais. E é com isso que eu deixo o nosso primeiro axioma menor, dos dois que nós temos nesse axioma da esperança, que é melhor você aceitar pequenas perdas do que enfrentar um grande desastre. E aí nós temos o nosso segundo axioma menor, que é nunca tente recuperar o prejuízo no mesmo lugar onde você perdeu. Axioma da previsão. O futuro é incerto. Desconfio de qualquer previsão. Se vocês perceberem, esse vídeo, o meu intuito aqui é mostrar para vocês o quanto os mundos são um tanto quanto paralelos. Tanto para quem faz investimento, quanto para quem aposta em bets. Essas duas pessoas podem acabar se linkando, podem acabar sendo a mesma pessoa, o mesmo risco das duas pessoas podem existir. E você não aposta em bets porque você acha que isso não faz sentido. Mas então, o que você investe se eles são praticamente iguais? E aí que eu vou usar esse axioma da previsão para poder explicar para vocês. Quando você está apostando em uma partida de futebol, ou até no Tigrinho, ou algum site de apostas que você utiliza aí, você está lidando com talvez uma previsão, está lidando com um palpite de que talvez aquilo ali vai acontecer. Só que o que acontece? O dinheiro que você colocar em um site de aposta, sem um fundamento para sua vida, você vai apostar não por diversão, mas porque você quer ganhar dinheiro com aquilo ali, vai ser definido em um tempo de 90 minutos, se for um jogo de futebol. Ou se você estiver colocando no Tigrinho ou qualquer outra coisa, às vezes até menos, em 10 minutos. E esses jogos, você não consegue ter um momento em que você pode tirar. Você pode pensar assim, pô, eu acho que eu vou voltar no que eu fiz, eu vou ter aquele arrependimento. Você não teve aquele axioma da esperança, onde você ficou apegado ao dinheiro que você colocou. Você falou assim, pô, eu errei, agora eu vou tirar. Por quê? Porque as bets, as casas, elas nunca ganham. Elas não têm aquele principal investimento, aquele principal ponto, que é o fator de ganha-ganha. Como assim o fator de ganha-ganha? Quando você investe numa empresa em que você viu valor nela, você não só apostou nela por apostar. Ah, vou escolher essa empresa aqui porque pra mim o valor dela tá bom, vou colocar aqui, vou pensar que talvez ela vá dar certo. Isso aqui é um palpite. Você está realmente apostando, você está falando assim, pô, vou botar o dinheiro ali, talvez dê certo. Você não fez um investimento de verdade. Você não estudou a empresa, você não viu se ela tem valor, você não entendeu o que de fato é aquela empresa. Você olhou para o valor dela e achou barato. Você não investiu baseado no valor que ela terá no futuro. Esse é o principal fator e a diferença entre apostas esportivas, ou até tigrinho ou qualquer outro tipo de aposta, com os investimentos. No investimento,
se você escolher uma boa empresa que tenha longevidade, uma empresa que você vê valor no futuro dela, ela vai subir, ela vai ganhar dinheiro e você vai ganhar dinheiro junto com ela. Agora, se você está fazendo dinheiro num site de aposta, outras pessoas vão ter que perder dinheiro para você ter aquele lucro, que a banca nunca vai sair perdendo. E se você quiser desistir do que você fez, você fala assim, poxa, eu acho que eu fiz investimento errado porque nós erramos, eu também fiz alguns investimentos errados na bolsa de valores, mas se você fizer um investimento errado no jogo errado, no time errado, ou até em algum outro site de aposta errado, a casa não tem pena de você. De um minuto para outro, você pode ver seu dinheiro sumindo. E aí que eu falo para você, apostador, sempre tá falando com pessoas com previsões rasas de esportes ou de gols, ou de qualquer tipo de time. O nosso axioma menor das previsões. Desconfie de quem diz que consegue prever o futuro com certeza. Axioma dos padrões. O caos é o único padrão real. Para te explicar esse axioma, eu inevitavelmente vou ter que começar pelos axiomas menores. Por si só, explicam o que você precisa entender. Primeiro é para você desconfiar daqueles gráficos bonitinhos ou supostos padrões infalíveis. É basicamente quando você entra nas suas redes sociais ou você está mexendo na internet e aparece aquela pessoa e fala assim, olha, isso aqui é retorno certo. Olha o gráfico que eu somei. Ou então aqueles golpes que eu vi muita gente tomando, que seria de esquema de pirâmide. E vai para vocês uma história real. Duas pessoas, na verdade, que eu conheço, acabaram caindo em um golpe das criptomoedas. Uma pessoa veio para eles falando assim, olha, nesse grupo aqui, que primeiramente era um grupo do WhatsApp, você vai falar com um cara e aí você vai colocar dinheiro na casa dele ali. Que seria uma casa meio que uma casa de análise, né? E aí ele vai comprar criptomoedas para você. E o retorno é certo, 100% de retorno, 200% de retorno. Eles falavam um retorno lá que aparentemente era incrível, os gráficos que eles mandavam eram só subindo, nunca ninguém perdia dinheiro naquele investimento. E aí, essas duas pessoas que eu conheço emprestaram dinheiro para eles. Uma foi pior, vou contar o mais tranquilo primeiro. Essa pessoa falou para mim assim, pô, Gui, eu tô começando a investir nisso, tô mandando dinheiro para lá. Eu falei, olha, você tem que ficar atento, porque eu já conheço pessoas que tiveram golpes com isso. Aí ele falou assim, não, vou colocar só o dinheiro que eu posso perder. Então ele basicamente usou um dos axiomas que nós falamos hoje. Ele já pensou que aquele dinheiro que ele estava colocando ele poderia perder. E aí ele até que foi sacana. Por quê? Ele colocava o dinheiro, quando ele recebeu o dinheiro de volta, ele tirava uma parte, ele tirou a parte que ele lucrou primeiro e deixou só o dinheiro que ele aportou. Ou seja, vamos supor que ele tenha investido R$100, voltou 200 para ele. Ele tirou 100 e deixou os 100 lá, porque era basicamente o que ele tinha ganhado. Acabou que um tempo depois, o cara, ele sumiu com o dinheiro de todo mundo. Esse meu amigo, ele acabou não tendo muitos problemas, né? Porque ele já tinha tirado o dinheiro que ele investiu, deixou só reinvestindo lá, mas em compensação também não ganhou nada. Ele só tirou aqueles 100 e o que estava lá, ele perdeu. Essa outra pessoa que eu ia falar que foi um caso pior, ela perdeu muito dinheiro, porque ela foi deixando lá, ele foi investindo, e aí quando teve a última subida do Bitcoin, onde ele bateu 100 mil dólares, o cara sumiu com o dinheiro de todo mundo. Então já vai aí para você que está assistindo o vídeo, essa reflexão. Tome muito cuidado com esses retornos exorbitantes. E o segundo axioma menor é que você precisa acreditar que o inesperado acontece com frequência. Axioma da intuição. Use a intuição, mas treine-a antes. Esse axioma é um tanto quanto confuso. Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais didática. Pense nos seus pais. Quando você era menor, eles vinham para você e falavam assim, olha, você vai se machucar. Isso aí não vai dar certo, melhor você não fazer isso. E aí você fala assim, não, claro que vai dar certo, confia em mim. E aí você vai, faz e quebra a cara. É justamente sobre isso que esse axioma fala. Por quê? Os seus pais, eles já sofreram isso no passado. Já aconteceu com eles. Eles já aprenderam com os erros deles, só que intuitivamente. Se você perguntar como que sua mãe ou seu pai sabia que aquilo ali não ia dar certo, eles vão falar assim, pô, eu só sabia, é minha intuição. Mas eles já sofreram isso anteriormente, então eles já estudaram sobre isso tecnicamente. Então é muito interessante com que você treine a sua intuição. Como assim treine a sua intuição, Gui? Você precisa fazer mais ou aprender mais com os erros dos outros. Por quê? Se você sempre está errando em alguma coisa e tentando aprender com ela, ou você faz a mesma coisa repetidas vezes, a sua mente intuitivamente já vai saber o que fazer naquele momento. Outro exemplo muito bom são os jogadores de futebol. Se você pensar nos melhores do mundo da atualidade, ou até mesmo no Pelé, no Messi, no Cristiano Ronaldo, eles treinavam muito, certo? Eles sempre chutavam falta. Então, se o Messi e o Cristiano Ronaldo, eles sempre batiam falta nos treinos, todo dia ele batia falta. O Cristiano Ronaldo já veio em entrevista falar sobre isso também,
que ele sempre batia falta depois dos treinos. Ele ficava lá chutando pro gol. Na hora do campeonato, quando ele chegava lá para chutar a bola na Champions, quando ele chegava para bater a falta decisiva, ele não precisava pensar muito, porque ele já tinha batido várias vezes aquela mesma falta naquele mesmo lugar. Então ele sabia, a mente dele sabia exatamente o que ele precisava fazer. Ou seja, um axioma menor é que sua intuição, ela melhora com a experiência e o conhecimento. Mas você tem que tomar muito cuidado para não confiar nela no escuro. Ou seja, você não ter uma intuição, confiar numa intuição de uma coisa que você nunca teve uma experiência antes ou algum tipo de conhecimento. Então, toda vez que você tiver uma intuição sobre alguma coisa, pense se aquela intuição tem um fundamento. Pense se você já leu, se você já escutou, se você já praticou aquilo antes da sua vida. Se não, pense muito bem antes de seguir aquela intuição. Axioma da religião e o ocultismo. Não misture fé com finanças. Essa aqui não tem nem muito o que eu discutir com vocês, tá? É uma coisa bem autoexplicativa. Não adianta você querer investir, escolher alguma ação, pensando que, olha, pô, vou orar a Deus para Deus me ajudar a escolher uma ação. Pô, claro que Deus não vai ficar pensando que ele vai te ajudar a acertar aquela ação quente do ano. Ou até mesmo você usar horóscopo, ou qualquer coisa relacionada à mediunidade, para tentar descobrir um investimento certeiro. Então, um axioma menor não poderia ser outro, que o mercado não liga para orações, horóscopos ou rituais. Axioma do otimismo e pessimismo. Evite os extremos. Nenhum dos dois garante lucros. Esse aqui se conecta bem com o que a gente já havia falado antes. Não adianta você querer investir em alguma coisa pensando que, pô, ela já subiu tanto, então ela vai subir mais. Ou seja, o extremo positivo. Outra que, ela caiu tanto que agora ela vai subir. Isso também pode não acontecer, ela pode continuar caindo mais, assim como essa outra que você achou que subiria mais, ela pode cair. E para ficar um pouco melhor, ainda tem uma axioma menor dessa, que é para você ser cético. Nem sempre o que parece bom é de fato bom, e nem sempre o que parece ruim é de fato ruim. Ou seja, quando você for escolher algum investimento, sempre tem um pezinho atrás. Sempre pense assim, e se isso que eu estou investindo der errado? O que pode acontecer em relação a isso? Quais são as possíveis consequências disso? Dessa forma, você vai ter um panorama maior do que você pode e você não pode fazer e até dos riscos que você está tomando. Axioma do consenso. Desconfie quando todo mundo pensa igual. Galera, essa aqui é um tanto quanto polêmica, mas ela nunca erra, na verdade. Como assim ela nunca erra? Vamos pegar uma coisa mais recente. Se você pensar na Nvidia, quem está por dentro do mundo dos investimentos sabe que há pouco tempo todo mundo queria investir na Nvidia porque ela só crescia. Todo mundo que estava querendo comprar, perguntava assim, cara, Gui, é hora de entrar, vamos entrar, porque ela só sobe, ela nunca vai cair. E o que aconteceu? Esse ano, a Nasdaq, né, que é um índice das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, caiu. Na verdade, é o maior índice de queda, se você comparar as maiores. Se você comparar o Dow Jones, S&P 500 e a Nasdaq, né, que são os três índices que refletem o momento dos Estados Unidos. E vindo para o Brasil, a gente pode pensar no caso da Magazine Luiza, que para quem não investe, e na verdade está começando agora assistindo esse vídeo, não sabe. A Magazine Luiza, na verdade, ela já teve uma cotação muito alta, porque todo mundo, na verdade, nem todo mundo, né, mas a maioria dos investidores no Brasil estava pensando que a Magazine Luiza seria, na verdade, a nova Amazon, a Amazon do Brasil. E aí o que aconteceu? Não era bem o caso. Muita gente entrou achando que a ação não ia parar de subir e ela caiu muito. E aí que nós temos o nosso axioma menor. Quando a maioria já entrou, talvez seja tarde demais para você. Axioma da teimosia. Se algo não está funcionando, mude de ideia. Essa aqui vai muito para os empresários. Se você está começando o seu negócio agora, ou até mesmo já começou há algum tempo, e você está vendo que não está dando certo, talvez, eu digo talvez, isso não seja para você. Por que você está falando talvez, Gui? Tem muitas empresas que começaram muito cambaleando, mas a pessoa tinha uma verdadeira paixão pelo que ela estava fazendo. E ela queria muito que aquilo ali desse certo. E deu certo, porque aquilo era a vida da pessoa. Mas tem alguns empreendedores que começam o seu negócio apenas pensando no dinheiro e não na paixão que ela tem por aquele produto que ela está vendendo. E essas acabam perdendo muito dinheiro, porque elas começam a fazer aquela coisa justamente para ganhar dinheiro, o negócio não está dando certo, não está funcionando e mesmo assim elas insistem. E aí que nós vamos para o nosso axioma menor. Insistir no erro é multiplicar o prejuízo. Axioma do planejamento. Planejar é bom, mas improviso salva. Esse aqui, na minha concepção de leitor, ele é diretamente proporcional ao que você faz em relação à sua intuição. Por quê? Às vezes você está investindo em alguma coisa e aí na sua cabeça você fala assim, pô, eu tenho que, na verdade, ficar lá planejando o que eu vou fazer
quando bater esse preço tal, ou bater esse outro preço, ou mudar essa empresa. Então você planeja cada passo do que você vai investir naquele ano, ou no ano que vem, ou daqui a 2, 3, 4 anos. Mas chega um momento em que você precisa usar sua intuição. Você precisa ter um certo improviso. Por quê? Pode sair uma notícia em que vai mudar totalmente o mercado. Pode acontecer igual esse ano, em que todo mundo estava pensando, precificando a bolsa lá dos Estados Unidos, crescendo cada vez mais, enquanto a nossa bolsa aqui no Brasil iria cair, a gente ia ter mais oportunidade para investir no Brasil, mas aconteceu justamente o contrário. Nós temos as nossas bolsas do Brasil subindo esse ano, e nós temos as bolsas do exterior, principalmente dos Estados Unidos, uma queda muito grande por conta de toda aquela guerra comercial. Então, para quem está investindo, precisa ter esse certo tato, certa intuição na hora de improvisar, porque a qualquer momento pode ter uma virada de mercado e você precisa estar atento. E o nosso axioma menor é: não fique parado tentando prever cada passo. O mercado muda muito rápido. Axioma da mobilidade: mude de ideia sempre que necessário. Para quem gosta de biologia, eu gosto de linkar esse axioma da mobilidade com uma teoria da evolução, que é do Charles Darwin, né, que seria a seleção natural. Porque quem realmente se dá bem nos investimentos, quem tem longevidade, quem ganha muito dinheiro, tanto empreendendo como investindo, é a pessoa que tem mobilidade. Ela se adapta a vários tipos de situações. E aí que a gente usa o nosso axioma menor: quem se adapta sobrevive ao jogo do dinheiro. Se você aí parar para pensar, eu falei sobre várias coisas da vida aqui, além dos investimentos. Então esses axiomas, eles funcionam para tudo, não só para você que quer investir, como para sua vida pessoal também. Ou seja, para você que talvez queira sair de um emprego ruim, ou confiar em algumas promessas que parecem muito perfeitas, ou até mesmo mudar de estratégia quando as coisas não estão indo bem, isso funciona para você. Então, se você não leu esse livro, eu recomendo que leia. E fica aqui a grande lição que esse livro trouxe para mim e que eu quero passar para vocês. Não se iluda e não se acomode. Invista e viva com a cabeça e não com o coração. E para facilitar o aprendizado e a vida de vocês, eu criei um PDF com todos os axiomas detalhadamente para vocês. E para quem quiser ter acesso a esse PDF, é só você se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Caso você seja inscrito, muito obrigado. E aí é só você tirar print que você está inscrito no canal, mandar para mim nas minhas redes sociais que vão estar aqui na descrição do vídeo, e aí de lá eu já te mando o PDF. E a ideia desse PDF é você anotar como que você vai usar cada axioma na sua vida. Se esse vídeo abriu a sua mente, assim como quando eu li o livro, abriu a minha também, já se inscreve no canal caso você não seja inscrito, curte o vídeo caso tenha gostado e compartilha com alguém que precisa saber esses axiomas. Mas eu também quero saber de vocês. Deixe aí nos comentários qual desses axiomas vocês já seguiram ou ignoraram e acabaram se arrependendo. E como sempre, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo e até o próximo vídeo.